Turma de Capricórnio, bora conferir o que a gente tem por aqui para os próximos dias? A deusa que vem representar, irradiar, abertura de caminhos, força e informação na sua mesa é Mnemosine, o passado. Coisa linda, minha gente. Acho que é a segunda ou terceira vez que ela vem em 2 rodadas seguidas, amados. Como tem convite aí pra gente rever experiências, né? Pra gente se reorganizar, não é? Revisões é sempre uma oportunidade incrível de se reorganizar mental, emocional e mentalmente. Queridos, bora lá pra nossa primeira esteira, de várias esteiras, a nossa mesa plena, completa, que traz para você as orientações, os alertas, as recomendações necessárias para os próximos dias. Você que chega por aqui pela primeira vez, eu sou a Raquel Barros e você está comigo aqui no Júpiter Tarô. É um prazer te conhecer e ter você por aqui. Você que já está acostumado com a gente, preciso manifestar aqui a nossa gratidão a todas as pessoas que contribuem, retribuem deixando seu like, sua inscrição, seu emoji, seu comentário. Vocês sabem como isso é importante aqui para nossa casa Júpiter Tarô. Também quero te lembrar que tudo o que você precisa saber sobre essa leitura atemporal está bem explicadinho aqui na nossa descrição de vídeo, assim como as informações que você precisa ter sobre as nossas leituras particulares, tá bom, amados? Bora lá? Bora lá, bora lá, bora lá. Queridos, 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 olha aqui o passado representado aqui. Tem uma informação, olha que bonito isso aqui, as grandes transições, olha que interessante. Aqui nos diz o seguinte, você está sendo convidado a revisitar o passado, a revisar determinadas ações da sua vida pelo seguinte, aqui fala pra gente, amados, de um período de indecisões, incertezas, fala pra gente de você muito ansioso para se liberar de movimentos, olha o que tem, de movimentos que trazem estagnação, que trazem, sabe aquela dificuldade que a gente percebe que faz e não sai do lugar, né? É diferente da estagnação da água parada, literalmente, embora tenha aqui essa energia para alguns de vocês. Mas a gente tem aqui, olha, a energia da pessoa. Você tem feito e não consegue ver avanço. Você faz, aí você vê um avanço mínimo e depois isso perde força, perde velocidade. Aqui diz que há muito mais uma informação interna de resoluções que estão pedindo a sua atenção, de processos de metabolizar suas questões emocionais, mentais, do que necessariamente fora de você fazer. A gente sabe como o capricorniano é trabalhador, como é dedicado, como são grandes executores, mas aqui fala pra gente de algo maior que não está sendo visto, e esse algo maior está dentro de vocês, amados. A gente vê aqui o seguinte, ó, grande colheita e movimentação financeira, que geralmente está ligada aos nossos aspectos profissionais. Aqui tem um brinde à vida, e esse brinde à vida, ele vem dessa indecisão, e na indecisão te convida para rever coisas do passado. Vem muito forte assim, que você, olha que bonito, olha aqui os novos inícios e o Hierofante. Você vive um daqueles pontos de virada na sua vida. Olha o que o Guardião está dizendo. Você veio de processos tão dolorosos, tão tumultuados, tão engripados, né, de engrenagem rangendo, de dentinho fora do lugar nas rodanas, que aqui nos diz o seguinte, foi tanto burego-dego que essa pessoa é como se ela tivesse desaprendido o que é a fluidez pacífica, o que é a transformação equilibrando pratos. Por quê? Fala de 2 coisas muito importantes aqui. A primeira delas, amados e amadas, olha, chega a dar um negócio no peito. Sua incapacidade de reconhecer seu próprio valor. Aqui eu quero abrir um parênteses para te dizer o seguinte, todas as desgraceiras que a gente carrega, da autocrítica, da coisa, refletir, analisar, é diferente de se criticar. Todas essas bagunças, né, a maneira como a nossa mente fala com a gente, nos condena, nos critica, nos apedreja, são heranças. Porque a gente sempre fala de certezas e de padrões, amados, porque nós estamos aqui para nos libertar de padrões que herdamos, porque essa vida não serve pra gente.
Essa maneira de fazer não serve pra gente. Sua esteira tá berrando aqui. Mude a maneira como você se trata. Porque eu tenho os novos inícios, a pessoa de olhos vendados, a pessoa exausta, carregando o mundo nas costas, com todas as claves apagadas, e eu tenho o hierofante. Esse moço, com as balanças equilibradas e os brasões caindo, eles falam exatamente disso que a gente te falou lá no início. Você não está se reconhecendo dentro do processo. A gente tem aqui, gosto muito dessa carta, o 5 de paus. O 5 de paus, ele vem falar para a turma de Capricórnio da excelência que vocês têm, mas ao mesmo tempo, veja que eles estão treinando com as claves. Ao mesmo tempo, isso é a clave da vida, que é essa mesma clave. Ao mesmo tempo que fala da sua excelência, também fala de leveza, fala de se divertir durante o processo. A gente sabe como o capricorniano pode ser austero, severo consigo mesmo, sombrio quase, né? É um excesso de cobrança dos tem o que na vida. E sim, disciplina é importante, responsabilidade é importante. São remos do barco da vida, né? Disciplina, responsabilidade. Mas tem outros remos. Leveza, alegria, senão o vigor da gente vai encolhendo, encolhendo. Aqui você volta a vencedor, mas te convida para reorganizar olhares. Claramente você... Bora lá, vou dar um exemplo para você. Imagina que você está precisando resolver uma questão familiar. E você sempre agiu de determinada maneira. E os seus resultados foram sempre os mesmos. É claro, é uma equação fácil de fazer, que se diante de uma situação que se apresenta um pouco mais cabulosa ou um pouco mais delicada, às vezes não é delicada porque é complexa, às vezes é delicada porque é muita gente que você ama envolvido. É tempo de fazer diferente. É tempo de dar espaço e ver para onde a conversa está indo. É tempo de tomar uma decisão que pode não ser a esperada, mas para você será mais acertada. Vamos supor que eu estou num ambiente de trabalho e eu já estou com os pacoá cheio de algumas coisas que estão acontecendo. Aqui nos diz o seguinte, é momento de ação com relação às coisas que te incomodam. Ao mesmo tempo que nessa ação é importante ter um olhar de construir liberação. Portanto, você vai sair vencedor, mas não empurrando o barco de qualquer jeito, porque esse barco tá com todas as espadas cravadas no fundo. Lembra que espada é meu mental, é a maneira como eu direciono minhas ações. Ou seja, eu não tô pensando muito se eu sempre fiz assim e tive o resultado X, mas agora eu quero ter o resultado M, então eu preciso agir diferente. Então aqui você tem esse convite claro, com o convite. Aqui você tem a orientação, porque um corte é uma orientação. Te chama para agir com leveza. Independente do que você esteja vivendo, escolha tuas maneiras de agir com leveza. E eu tenho aqui no Ás de Copas, é linda essa carta, né? Fala da taça que verte água. Você tá cheio de coisas lindas para entregar para o mundo, cheio. Mas é como se você olhasse para si mesmo e na maior parte do tempo se tratasse com muita intransigência, e aí você começa a se entender como um solo árido, mas não tem nada de árido aí. Nada de árido, nada. É um pouquinho de água e todas as sementes que estão aí nesse solo que a gente não está vendo vão germinar. Porque nós estamos falando de leveza. Essa leveza, essa é a água. Essa é a água num campo que parece um campo árido. Tá certo? Você tem sim como, inclusive tem inteligência suficiente para lidar com essas coisas, tá bom? Super oportuno o passado. Quero te lembrar que ela vem no 36, amados, e o 36 é o 9, que é a impressão digital de Deus nos convidando para os encerramentos, tá bom? E os encerramentos é quase finalização. Nós estamos encostando lá. E aí está exigindo de você, sim, essa revisão na maneira de olhar e na maneira de agir, tá bom? Bora lá. O que a gente tem aqui? Bora lá. Olha só que coisa bacana. Olha o que a gente tem aqui. Bora lá. Enquanto a gente disponibiliza, eu te lembro, amados, por favor, da importância do seu like, a importância do teu emoji ou do teu comentário, tá bom? Isso é muito, muito significativo e muito necessário aqui para o nosso canal, tá bom, amados? Vamos manter esse nosso alinhamento aqui, essa nossa permuta energética aqui em bom funcionamento. A gente colhe aquilo que veio buscar aqui e a gente entrega para a pessoa, no meu e em qualquer outro canal, aquilo que ela está pedindo. A gente precisa, tá? Para dar relevância, para mostrar aqui para a comunidade dessa plataforma a nossa importância aqui, a qualidade do que a gente oferece. Então, não esquece de deixar o seu like, deixar seu emoji ou seu comentário. Vocês sabem que a gente faz questão de responder todo mundo. E se inscrever também, clicar no sininho. Bora lá, meus amores. A gente tem
Olha as purificações aqui. Você, de novo, estou reforçando para você. Você vive um momento muito emblemático da sua vida, muito significativo da tua vida. Queridos, aqui a gente tem energia de casal, aqui a gente tem energia de amizades e de novas parcerias. A gente tem, olha só, alguma novidade. Tem alguma novidade, não é uma novidade estrondosa, mas tem alguma coisa que você está esperando há algum tempo e vai chegar por aí. É uma devolutiva, uma notícia. É como se eu tivesse perguntado alguma coisa, isso demorou semanas e agora está voltando essa resposta. Pode ser uma documentação que você está aguardando, pode ser uma liberação que você está aguardando, pode ser uma expectativa familiar que você estava em compasso de espera e chega essa resposta. Tem alguma coisa bem bacana aqui, tá bom? Nós temos a grande bênção associada à estrela que vem falar de todas as expansões. Amados, aqui, quando a gente está falando de... nós estamos falando da capacidade de observar para avançar. De novo, te chamando para estratégia. E todas as leituras eu vou falar de estratégia. Porque a gente vem de uma cultura que não nos ensina a olhar a nossa vida com estratégia. Estratégia nada mais é do que tomar decisões com um olhar nas consequências. Quando eu decido por uma coisa, quais são as consequências disso para a minha vida? Capricorniano tende a ser muito bom nisso, mas ele também tende a ser duro nas decisões. Então, aqui há um convite para você e na sabedoria também. Há um convite em fazendo essa visita ao passado, essa revisão das coisas que nós já fizemos. Quais foram as consequências quando eu falei com uma dureza que naquela época eu achava que era válida, mas que hoje eu entendo que eu poderia ter falado. Hoje, não é que eu poderia, hoje eu já faria diferente. Ou quando for o momento, farei diferente. Porque lembra da leveza aqui? Ela nos fala também de uma leveza que te falta nas tuas questões cotidianas, meus amados. Então, é assim, é a palavra dura em excesso, é o excesso de crítica com o outro, é a dureza, às vezes na correção de um filho, de alguma coisa, tem algum excesso aqui, tá vindo essa energia. Porque quando essas duas cartas saem juntas, ela fala da sabedoria, mas a sabedoria temperada de compaixão, temperada de amorosidade. Então, seja lá o que for, amados, é tempo de revisar, tá certo? Isso vai te amenizar muitas questões. Me vem muito forte assim, até algumas impressões não positivas a seu respeito no ambiente de trabalho, em virtude dessa coisa mais alinhadinha, assim, sabe? Mais dentro da reguinha, e aqui tá vindo isso. Então, você sendo altamente capacitado, pode estar sendo enxergado ou enxergada como alguém que não tem essa malemolência. Essa malemolência que está te convidando aqui, para atuar nisso ou naquilo, como se fosse alguém tão, eu quero ser bem delicada para dizer o que eu vou dizer, como se você não pudesse lidar com o imprevisto. A gente sabe que Capricórnio não gosta de imprevisto, mas a gente aprende a lidar com pressão. Então aqui vem isso, mas aprendendo a lidar com pressão, que isso seja civilizado, leve, educado, seja o mais leve, eu acho que é a palavra, né? O mundo está carecendo de leveza, né? Porque a leveza dá espaço também para a situação se desenrolar sem o nosso controle. E a gente sabe que Capricorniano é excelente para comando, mas se ele não vigia, ele tem uma coisa de controle que pode se tornar altamente nociva para ele e para as pessoas do entorno. Então aqui, amados, está irradiando muito forte isso. Traz para você, leva para o teu contexto. Raquel, mas eu não sou assim no ambiente de trabalho. Se pergunta se você é assim no trato com as pessoas próximas de você. Eu dei o exemplo, tá? Do ambiente de trabalho. Vou dar um outro exemplo. Imagina que você, por exemplo, alguém pegou o seu carro emprestado e essa pessoa ralou o carro aí a hora que foi estacionar, ou ralaram o carro enquanto ela estava dentro do mercado, sei lá eu o que foi. E aí essa pessoa, ela vem com tanto medo de ter que te falar que aconteceu isso, que ela passa mal no meio do caminho. É disso que eu estou falando. O Guardião está dizendo assim, é muito importante observar qual é o nosso peso na vida do outro. É um peso de importância? É um peso de não solução? A gente precisa... A situação de alguém ter ralado o carro, ou você ter ralado o carro em algum lugar, já é chata pra caramba. Já é difícil pra cacete. A gente não precisa ainda mais ter um peso na situação do outro, entende? Então, que sejamos soluções, mas que sejamos soluções,
com fluidez, com leveza. Eu tenho, para mim, feito esse exercício. Eu não quero pesar aqui, porque eu sei que tem coisa que para mim, que já é da minha própria cabeça. Então, é ter muito esse olhar. Aqui eu não quero ser um peso. Ah, esse é um burego-dego da pessoa, eu não quero saber disso. Eu tô aqui, entendeu? Mas e quando alguma coisa me aciona, eu tô compartilhando com vocês aprendizado, minha gente, de vida. E é sempre muito precioso isso, tanto compartilhar como receber aquilo que está sendo dito. Começa a se questionar. Eu peso nessa situação porque aqui fala disso, de você cercado de pessoas que te amam muito, de pessoas muito importantes, pessoas com as quais você sabe que pode contar e que sabem que podem contar com você. Mas como que tá na balança aqui? Vamos fazer tipo Anubis, né? O coração, o deus egípcio que cuida do submundo, que na verdade é o reino da morte, né? Que para outras religiões é Lunga e por aí vai, ele pesa o coração e a pena. Então, o que eu estou sendo aqui? Eu estou sendo a pena ou estou sendo a pedra? O que é que eu estou sendo aqui? Eu estou aumentando ainda mais uma situação que já é desgastante, delicada? São aprendizados. A gente aprende isso muito quando é casado, né? Quando é casado, não são necessariamente as concessões, porque tem coisas que a gente realmente não tem como fazer concessão. Mas assim, mesmo não concedendo, eu posso aqui não ser a violência, não ser o peso, não ser o espírito bélico. Você entende? Olha, infelizmente aqui para mim só dá até aqui. Mas eu posso colocar isso de maneira que não seja uma agressão? Tá dando para entender, amados? Porque aqui me fala de trocar de pele e de levantar a âncora. Você tem a âncora de ouro. E aqui, quando ela sai nesse contexto, desenvolvendo isso, você se libera de muitas situações que te colocaram dentro de um labirinto absolutamente desconfortável para você, troca de pele e segue adiante, porque você tem bênção, sabedoria e grande expansão. E alguma notícia que você está desejando muito chegando para você. Então, vamos olhar qual é o nosso contexto dentro disso? Tá certo, amados? Bora lá. E isso para vocês não tem nada de difícil. Capricórnio, ele puxa, né, a coisa da sabedoria. Ele puxa muito forte a coisa da maturidade. Você observa crianças de Capricórnio quando elas estão brincando ou numa dinâmica, você sabe que aquela criança é de Capricórnio. Prestem atenção. É muito comum, porque eles são mais amadurecidos, eles são diferentes. Agora, a leveza, eu conheço alguns de Capricórnio. Aqui é fato, gente, que é um exercício que precisa ter. E daí, por que é tão importante mencionar a criança? Para a gente saber que a gente também precisa estimular essa criança nessa direção. Não pode ser outra coisa, no você tem permissão para se dar outra direção, você deve se treinar para se permitir outras coisas, porque na vida adulta a gente tem que se treinar para se dar permissão, porque somos herdeiros de alguns burego-degos aí bem delicados, né? Bora lá, meus amados, para nosso corte ancestral, a ancestralidade da turma de Capricórnio. Opa, vou pegar essa. Aqui na mesa, olha que lindeza. Olha só, o que eu acabei de falar, você tira a âncora e tira a árvore, amados. Bora trabalhar a flexibilidade, porque leveza é flexibilidade. Não é o oba-oba, né? Não é ir na festa do banda-voa, não. Não, amados. Não, não é isso. Mas aqui te chama que a árvore, ela seja para você sombra, alimento, fortaleza. Mas não inflexibilidade, não a não ação, porque... Não, mas eu penso assim. Você pensa assim, mas o seu pensar pode mudar. O seu agir pode mudar. Então, aqui tem isso, confirmando para vocês, você vive um momento de bifurcação na sua estrada. E tá vindo muito forte aqui, de novo, casal. Manutenção dos teus relacionamentos, seja ele namoro, ficada, match, casamento, ou seja lá o que for. Manutenção, tá exigindo de você essa flexibilidade, porque a gente sente uma dureza muito grande. E aqui nos diz, olha, o arco-íris fala de grandes transições, confirmando o hierofante aqui, amados. Tá certo? Então, bora fazer essa transição? É um exercício, é meio centímetro por dia. Meio centímetro por dia. Por hoje, o que eu posso fazer diferente? Eu sempre pego na canequinha laranja, escrito melhor chefe do mundo, melhor papai do mundo. Vamos pegar a canequinha azulzinha? Vamos pegar a canequinha laranjinha? Vamos começar de algum lugar? Eu sempre faço aqui, eu atravesso só naquele farol, eu faço... Vamos atravessar um farol antes? Vamos atravessar um farol depois? Vamos fazer exercício, porque isso começa a mandar informações para o cérebro. Vocês sabem que eu sou apaixonada por comportamento adulto. Então, amados, tudo isso começa a construir novas possibilidades bioquímicas, neurológicas. Vamos fazer os nossos exercícios. Eu chego exausto de cansado, eu só quero tomar meu banho e sentar para assistir TV, seja lá o que for. Então, hoje, eu vou brincar por 40 minutos com meu filho. Eu vou conversar com a minha esposa, como foi o dia dela. Vamos começar a fazer coisas diferentes, tá bom? Porque você tem aqui a orientação
dessa flexibilidade. Vem muito forte a flexibilidade com relação ao olhar com o outro também. Lembra que a minha dureza interna se reflete no meu trato com as outras pessoas. Tá certo, amados? E a gente tem aqui a criança. Criança tá falando de esperança, também tá falando de bebê. Olha que bonito, tem um monte de Capricórnio querendo bebê. Também tá falando de bebê que chega. Se não é para você, é próximo de você. Pode ser essa notícia que vocês estão em compasso de espera que chega essa confirmação, tá bom? De bebê. E também tá falando pra gente, porque a gente tem de novo o arco-íris aqui e tem aqui. Queridos, tem alguma coisa... Trabalho. Tem alguma coisa no seu trabalho que está pedindo uma remodelação de algum comportamento? Se você anda reclamando demais, Capricórnio, você está vindo essa energia. De uma resmunguice, uma rabugice que ninguém aguenta. Está vindo aqui, tá? É claro que não é para todos, meus amados. Mas está vindo aqui essa informação, tá? Reclamando demais, falando demais. O guardião está dizendo, experimenta ficar 20 dias sem fazer isso, para você ver como que mudam as coisas para você, na tua cabeça, no teu cotidiano. Porque aqui tem a maneira de sair desses labirintos, dessas situações, porque aqui tá me vindo muito forte isso, alguma questão no trabalho que tá te deixando muito desconfortável. Silencia, tá? Tá vindo isso muito forte, porque a cobra, ela tá irradiando para você com aquele silêncio de quem serpenteia e ninguém vê. Ela fala de sagacidade, ela fala daquele silêncio, né? Aquela capacidade de se movimentar sem ninguém ouvir. A coruja também fala disso, né? Uma das coisas do arquétipo quase ninguém fala, agir em silêncio. Vocês sabem que é um dos caçadores mais silenciosos, que até os animais com maior acuidade auditiva não conseguem ouvir a coruja chegando. Então, assim, cada arquétipo é maravilhoso e extraordinário. Então, aqui você tem essa informação duplicada, tá bom, amados e amadas? E aqui fala, o 4 é aquilo que se consolida para ganhar vida na matéria, tá? Lembra do 3 eu alinhei? O 4 ganha velocidade, ou seja, é o que desceu do reino espiritual para o material. Tem alguma coisa bacana chegando aqui, tem um convite. Lembrando que criança também fala de leveza. Fala de esperanças renovadas aqui também. Tá bom, amados? Não sei exatamente o que, mas tem alguma coisa que você está buscando, você vai ter uma resposta muito feliz aí. Pode, eu diria você entre 70 e 90 dias, tá? Então se tranquiliza, faz esse exercício que Mnemose está te convidando. Essa é uma das deusas mais maravilhosas que tem. Tá bom? Todas elas são, eu sou suspeita. Mas ela tem tanto que você vê que a carta dela ela é inteira no lilás e no rosa. Aqui tem muito forte a energia de Nanã. Lembra que Nanã, ela molda o barro, né? Ela dá força para as coisas. E eu só moldo aquilo que eu conheço. Se eu não conheço, eu não sei nem como mexer naquilo. Então, aqui, o convite do passado é o convite para a sabedoria. Tá certo? Para fazer melhor uso das coisas que você já vivenciou. Bora lá? Qual é a mensagem que a gente tem aqui? É essa. Pegamos. Do oráculo da guardiã. Eu não passo vergonha aqui, amados. Eu gosto de dizer isso, de me gabar aqui. Crítica. Você anda criticando demais a si mesma e aos outros. Cada um faz o que pode com o que tem no momento, inclusive você. Mude o diálogo interno e sua vida será transformada. Eu vou ler de novo, mesmo já tendo estourado tempo, que é para você não achar que é pro vizinho, pra comadre. Bora lá, crítica. Você anda criticando demais a si mesmo e aos outros. Cada um faz o que pode com o que tem no momento, inclusive você. Mude o diálogo interno e sua vida será transformada. Amados, depois dessa leitura incrível, a turma de Capricórnio, tem gente muito importante de Capricórnio na minha vida, gente. Queridos, não posso deixar de te lembrar, por favor, não esquece de retribuir e contribuir com teu like, teu emoji, teu comentário, sua inscrição. Nos recomende, compartilhe nossos vídeos, porque isso é muito importante aqui para nossa casa Júpiter Tarô. E eu sempre peço à espiritualidade que devolva de maneira quintuplicada tudo aquilo que você vem entregar aqui no nosso canal. Bora manter essa nossa dinâmica de permuta aqui bem alinhadinha, funcionando bem, amados? No nosso canal e no canal de todas as pessoas onde você vai colher informação, onde você vai ocupar seu dia com coisa útil, tá bom, queridos? Você já sabe que eu te espero no próximo vídeo. Até lá, fique bem, esteja bem, garanta a manutenção do teu bem. Beijo grande!